Quinta-feira, 25ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, hoje, quinta-feira, a penúltima quinta-feira do mês de setembro, quero ler alguns trechos de uma das mais importantes constituições dogmáticas da Igreja Católica. Assim como o Estado tem uma Constituição que rege todo o sistema jurídico, cívico desta nação, Constituição essa que no Brasil teve o sufrágio da população em 1988, nem sempre respeitadas e muitas vezes adulterada por interesses de partidos e ideologias, mas às vezes ignorada por quem deveria tê-la como gramática de comportamento, os altos tribunais do país. No entanto, ela continua e permanece um marco, sem o qual estamos na barbárie. O mais forte, o que bate a caneta, o que bate o martelo, o que grita mais alto, o que está armado, enfim. A Constituição, sobretudo, garante que todos, mesmo de forma imperfeita, sejam considerados o que são. Todos são cidadãos, pobres e ricos, todas as etnias aqui presentes no Brasil, todas as religiões, todos que são brasileiros, são regidos pela única e mesma Constituição. E quem deve considerá-la na sua ação, primeiramente é o Congresso, além do Executivo, e hoje em dia, diria eu, sobretudo, o Judiciário. Pois bem, a Igreja tem algumas constituições recentes, são muitas. Recentes são aquelas promulgadas no Concílio Vaticano II, no fim dos anos 60. E sobre o mês da Bíblia, é preciso ler a Constituição Dogmática Dei Verbum. Dei Verbum, em latim, significa a palavra de Deus. E o subtítulo é sobre a revelação divina. Porque como católicos, nós não lemos a Bíblia sem considerar alguns princípios dados por aquela que escreveu a Bíblia e a promulgou para nós e a guarda na liturgia, na pregação, na meditação e no ensino. Por isso, este concílio vai proclamar as verdades da revelação, da inspiração, do cânon, da Igreja, da tradição, no conhecimento e leitura das Escrituras. Não é a Escritura que produz teologia, é a teologia e a liturgia que produziram a compreensão das Escrituras. Isso diferencia um católico, nesses 2000 anos, dos recentes cristãos protestantes. Começo lendo o Proêmio Dei Verbum, capítulo 1. O Proêmio, parágrafo 1. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança, faz suas as palavras de São João. Anunciamo-vos a vida eterna que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 2 a 3. Por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e sua transmissão, para que o mundo inteiro acredite na mensagem da salvação, acreditando espere e esperando ame. Por isso, a primeira parte do documento, o primeiro capítulo, dedica-se à revelação em si. Parágrafo 2. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria,
revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Isto é revelação. É isso que lemos, na verdade, nos fatos e eventos do Antigo Testamento e, finalmente, por meio do Cristo Verbo de Deus, os homens têm acesso ao Pai e ao Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em Cristo não só há a maravilha da comunicação sábia e bondosa de Deus, mas essa sabedoria e bondade transbordam no que nós chamamos de redenção. Temos sido redimidos e elevados à condição de filhos. Uma coisa importante, quando lemos a Bíblia, diz o parágrafo 6, pela revelação divina, quis Deus manifestar e comunicar-se a si mesmo e os decretos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Por isso, a primeira revelação funda o nosso nítido conhecimento da vida de Deus, da sua vontade e da nossa salvação. Esta escritura sagrada, nós a recebemos por Cristo através dos apóstolos, para que o Evangelho fosse perenamente conservado, íntegro e vivo na Igreja. Os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada Escritura dos dois testamentos são como um espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzida a vê-lo face a face, tal qual ele é. E aqui eu não posso de forma alguma ignorar que hoje os católicos estão vivendo o perigo da sola escritura. É uma heresia protestante que tem como efeito o isolamento da escritura. Para os protestantes, a religião deles, além de ter menos livros do que estão promulgados desde sempre pela Igreja Católica, eles tiraram livros que estavam no cânon, na Bíblia cristã, 1500 anos antes dele. E Lutero se autoproclamou papa, não sei o que ele era, imperador, o frei tíbio na fé e na vida religiosa, tanto que ele abandona a vida religiosa e casa-se com uma outra que abandonou também, uma freira. Lutero juntou-se a uma ex-freira. O problema é dele, ele vai dar contas a Deus. Mas, sobretudo, ele pegou uma faca e separou a Igreja de Pedro da Escritura. É isso que nós chamamos tecnicamente de sola Escritura. Ouçam o que a Igreja diz sobre as relações entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma só coisa e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. E vejam que conclusão fantástica com a qual termina o programa. No parágrafo 9 de Dei Verbo, donde resulta assim que a Igreja não tira somente da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito das coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas
com igual espírito de piedade e reverência. Alguém que imagina que tudo que afirmamos de Nossa Senhora deva sair de versículos da Bíblia, mesmo sendo católico, tornou-se, erroneamente, protestante.